A paz do Senhor a todos os irmãos e amigos. Sou o irmão Anderson, diácono da Igreja Assembleia de Deus, Mensagem de Fé, e mais uma vez estou aqui para lhes trazer uma palavra enviada direto do céu. Bendito é o nome do Senhor e aleluia, porque o Senhor nos envia a dizer essas coisas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor nos ama. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Vamos ler o que está no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 14. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, e também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Assim disse o Senhor Jesus Cristo, aqui em João 10, do 14 até o versículo 18. Né? Então vamos falar um pouco, né, sobre pastor, sobre ovelha. Vamos falar um pouco também sobre lobo, sobre bode, né? Porque a gente usando toda a natureza assim, né, para ministrar a palavra de Deus, é uma parábola que o próprio Senhor Jesus fez, né, usando a natureza, usando essas coisas visíveis que vivem ao nosso redor, para ver, né, como funciona no mundo espiritual, né? Existe assim, ó, nos lugares onde se cria rebanho de ovelha, tem um homem. Jesus disse que ele é o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então, quando ele fala naquela parábola de um pastor que deixou as 99 ovelhas e saiu atrás de uma, né, pelas montanhas andou para pegar ela e trazer de volta para o aprisco, ele estava falando de si mesmo. Estava falando não seria um homem esse pastor, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo em Cristo Jesus. Então, fazendo isso seria uma parábola, né? Muitos conhecem a parábola do bom pastor, que deixou as 99 no aprisco e foi atrás de uma que tinha se perdido e a trouxe sobre os seus ombros, né? Mas só que acontece o seguinte: numa criação de ovelhas, num rebanho, existem lugares, aqui no Rio Grande do Sul tem uma maneira de se criar ovelhas, né? Mas tem outros lugares no mundo, como na Europa, onde é mais frio, onde a lã da ovelha é mais importante ainda do que aqui. Então as criações já são levadas mais a sério. Você sabe que tem uma raça de cachorro com o nome de pastor alemão, né? Entendeu, né? E tem outro tipo de pastor também, o pastor de outras raças também, né? E aí esses cães eram treinados desde filhotinho no meio das ovelhas. Eles deixavam eles criar desde filhote no meio das ovelhas, para que ele se criasse como amigo das ovelhas, e ele, ao vendo também o seu dono cuidar daquele rebanho, no instinto dele de cachorro, ele deveria cuidar daquilo que não é seu, daquilo que é do seu dono. O seu dono lhe dá comida, portanto ele tem que cuidar daquilo que o seu dono, entendeu? Daquilo que pertence ao seu dono. O seu dono para ele é um amo. O cachorro bom mesmo, ele ama o seu dono, entendeu? E os pertences do seu dono ele protege com a própria vida. E então o que fazia então? Entendeu? O dono das ovelhas treinava esse cão pastor para proteger. O lobo vinha devagarinho e entrava no meio do rebanho. E então o cachorro esse era treinado para achar o lobo no meio das ovelhas. E aí quando ele achava, ele ficava brigando com o lobo, e as ovelhas saíam de perto. E então o homem pegava a sua espingarda
e dava um assobio bem forte, aí o cachorro largava o lobo na briga. Aí quando eles se separavam, o corpo do cachorro, ele atirava no lobo e matava. Tudo isso para proteger o rebanho. E a missão do cachorro então era essa, era achar o lobo no meio das ovelhas e dominar o lobo, até que o dono das ovelhas pegue sua arma e elimine o lobo. Vê só, o trabalho do cão pastor, é isso daí. E agora uma coisa é verdade, né? Uma ovelha não bate em outra ovelha, não ataca outra ovelha. Nem sequer o bode bate em ovelha. O bode, às vezes, ele vai para o meio das ovelhas, incomoda bastante. Ele faz umas imundícias lá, por exemplo, né? Mas o bode é um animal bagunceiro, mas o interessante é que ele não ataca a ovelha. Só quem ataca a ovelha é lobo. Por que o bode não ataca a ovelha? Porque tem o carneiro macho no meio das ovelhas, que se o bode, por exemplo, tentar brigar com ovelhas, a cabeça do carneiro macho é mais grosso o seu crânio do que a de um touro, né? Então o carneiro esse pode matar esse bode a cabeçada, vê só, né? Mas contra o lobo, esse carneiro também não tem poder, porque ele tem a sua cabeça forte, mas a velocidade do lobo é a mesma velocidade de um cachorro. Ele vem e pega a ovelha ou o carneiro pelo pescoço e não tem chance daí. Como um vampiro, ele sangra o pescoço da ovelha ou do carneiro e mata. Então é preciso muito rebanho ter um cão pastor para cuidar do rebanho, porque o carneiro consegue combater o bode, né, mas não consegue combater o lobo. Vê só que coisa interessante, para te ver o perigo que é um lobo, vê só, né, entendeu? E o que acontece também? Existem cachorros também no rebanho, que quando são criados, ao invés de se tornarem cachorros pastores, eles deixam aquele seu instinto lobo tomar conta de si. E ao invés dele cuidar das ovelhas, quando o dono não está por perto, ele vai lá e começa a matar ovelhas. Aí o dono começa a enxergar a ovelha com um buraco no pescoço. Onde será que está o lobo? E não é, é o seu próprio cachorro que está fazendo isso quando o dono sai de perto. Uma vez eu vi um tio meu, que eu estava trabalhando com ele num lugar que tinha 200 ovelhas que ele cuidava. Um dia ele viu seus próprios cachorros que ele trouxe da cidade, entendeu? Matando as ovelhas. O cachorro menor matando um cordeirinho e o cachorro maior matando a mãe do cordeirinho. Ele pegou sua espingarda e matou seus próprios cachorros para salvar o rebanho do seu patrão. Ele chorou depois, em cima do carro, escorado na espingarda, mas teve que fazer isso, porque se ele deixasse, os cachorros iam acabar com todo o rebanho, porque eles mordem uma ovelha, enquanto ela está sangrando, ele vai lá e pega a outra pelo pescoço, acaba com todo o rebanho se deixar. Então o homem que cuida então das ovelhas, ele não tem outra alternativa a não ser matar o cachorro. E aí as pessoas perguntam, pô, mas por que não leva o cachorro para a cidade, então, onde não tem ovelha? É que há uma crença também que depois que ele matou a ovelha, ele se torna um animal perigoso até para o ser humano, porque ele vai continuar sendo um cachorro manso, mas quando deixar ele sozinho com uma criança, pode ele confundir a criança com um animal menor do que ele, assim como uma ovelha, e nem precisa dizer o que pode acontecer, né? Que se deixar um cachorro oveiro que mata a ovelha sozinho com uma criança, um ser humano. Então é uma crença que alguns acreditam assim, então. E o que acontece? Então, vamos levar tudo isso para o lado espiritual agora. Precisa eu explicar alguma coisa? Existem homens tão sábios, homens e mulheres aí, que talvez nem precise explicar, porque já entenderam tudo que acontece no meio de nós dentro da igreja. O homem é Deus, é Jesus. A espingarda na mão dele é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. E os cães, por exemplo, são os pregadores, assim como nós. Esse homem nos treinou para apacentar o rebanho com a sua palavra. E cabe a nós escolher se a gente vai ser cães pastores ou se a gente vai ser lobos matadores de ovelha. Porque somos parente do lobo. Aleluia. Se estamos então no lugar do cachorro, então não estamos longe de ser lobo.
entendeu? Porque o cachorro e o lobo são primos bem próximos, entendeu? Né? Entendeu? Mas o que acontece então, né? O cão que confia no seu dono, que sabe que o seu dono não vai lhe deixar passar fome, que sabe que o seu dono não vai lhe deixar mal, ele vai cuidar dos seus pertences do seu dono na confiança que o seu dono é galardoador e vai lhe dar o seu alimento que precisa. Mas quando o cachorro começa a se tornar incrédulo, acreditar que o seu dono não vai lhe dar comida e acreditar que o seu dono não merece fidelidade, e aí ele vai começar a matar o rebanho. Assim fazem os pregadores mercenários, os pregadores que deixaram de ter amor às almas e começaram a olhar para as almas como fins lucrativos, que começaram a olhar para as almas não como almas, aleluia, que o Cristo bendito lhes deu a vida, mas como pessoas que podem ser seus visualizadores, como pessoas que podem lhe colocar num patamar melhor, aleluia. É uma pena, aleluia, sabermos disso, que tantos pregadores que deveriam ser uma bênção nas mãos do Senhor já se tornaram lobos devoradores há muito tempo, porque se tornaram uns amantes de si mesmo e começaram a idolatrar o seu próprio cargo. É tanta gente querendo ser chamado de apóstolo, é tanta gente querendo ser chamado de bispo e bispa e pastor e pastora, aleluia, que, meu Deus do céu, talvez é o instinto de lobo que já tomou conta dessas pessoas. Aleluia, eu já vi gente sendo capaz de dizer, aleluia, comparar assim que o pastor ali, ele é o homem com um cajado na mão, por exemplo, e pessoas dizendo que o resto são as ovelhas. Não é nada disso, irmãos. Todos nós, até o pastor, somos todos pertencentes do rebanho de um único dono, de um único pastor que realmente possui um cajado em sua mão, que é o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor de toda a igreja, o sumo sacerdote de uma aliança perpétua, que é a segunda aliança de Deus com o homem, que é o evangelho de salvação, a Israel, a espiritual, a qual somos soldados guerreiros, que devemos servir, aleluia, a essa palavra, a esse evangelho, como um soldado fiel serve a sua pátria. Entendeu? Entendeu agora qual é a nossa missão? Está entendendo agora, aleluia, o que devemos fazer? Está entendendo agora, aleluia, por que foi criado, aleluia, a ovelha, o bode, o lobo e o cão, para nos mostrar, aleluia, as posições na natureza, aleluia, que possam, aleluia, representar como as coisas funcionam no mundo espiritual. O Senhor já criou essa natureza para que ela nos servisse de parábola nos dias de hoje, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe de tudo que vai acontecer, o Senhor já sabia, aleluia, que um dia o mal ia existir, que um dia um dos seus ia se rebeliar lá em cima contra ele, ia ser expulso de lá com a sua terça parte, e o Senhor sabia também que ia criar o homem, a sua imagem e semelhança, e a sua imagem, aleluia, ia por um certo período se perder, mas receberia, aleluia, a chance de salvação através do sangue do seu Cristo bendito, do seu Filho unigênito, bendito é o nome do Senhor, e aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor e aleluia. Nós que fomos chamados para sermos pregadores da palavra de Deus, através de mesmo uns são encarregados de congregação, aleluia, que são pastores, outros são pastores presidente, outros líderes de setor e outros são apenas pregadores. Cada vez que nós estamos pregando a palavra de Deus, irmãos, o Senhor já está colocando um cajado sim em nossas mãos, aleluia, o Senhor já está nos colocando, aleluia, sobre a responsabilidade de conduzir o rebanho que é dele e não nosso, pelo caminho certo. Aleluia, mesmo sendo apenas um pregador, inventaram essa bobagem por aí, pregador não é pastor, aleluia, inventaram essa bobagem. Quando tu está num púlpito ministrando a palavra de Deus, você é responsável sim pelas almas que estão ouvindo a palavra. Se você ensinar errado que, aleluia, a palavra de Deus, pode ser te cobrado sim.
Aleluia, bendito é o nome do Senhor se não rever esse erro, porque pessoas estão inclinando os ouvidos para ouvir o que você está ensinando, aleluia, portanto cada vez que você está pregando, você está apacentando sim, não venha me dizer, eu sou apenas um evangelista, apenas um pregador da palavra, a responsabilidade do povo de Deus será toda dele ali, ó, que é pastor, não é assim que funciona, irmãos, aleluia. Todos nós que abrimos a boca para falar de Jesus para outras pessoas, somos responsáveis por essas almas. Somos como aquele cão, aleluia, que foi criado desde o início no meio do rebanho, para, aleluia, para se apegar ao rebanho, para criar amor ao rebanho e para reconhecer que o dono do rebanho também ama o rebanho e devemos proteger aquilo que não é nosso, que é dele. Aleluia, tu entendeu, irmãos? A missão de quem recebeu o dom de pregar a palavra de Deus, a missão de quem recebeu o dom de louvar, porque quem louva também prega a palavra de Deus, aleluia. E você fala de Jesus para os seus colegas, os seus amigos, os seus parentes, aleluia, bendito é o nome do Senhor, e nesse dia de hoje, aleluia, através desse vídeo, o Senhor está tentando te mostrar a responsabilidade que você possui com essa palavra, portanto estude essa palavra e bastante, irmãos, aleluia, porque a Bíblia diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Você deve, aleluia, se você, por exemplo, ter o dom da pregação e não estudar esse livro, você será apenas um palestrante, assim como esses políticos aí que têm o dom de dar discurso, mas, aleluia, leia essa palavra por inteiro, do Gênesis ao Apocalipse, e você terá certeza, aleluia, do que você está falando a respeito do reino de Deus. Você entendeu? O importante, uma vez eu vi, aleluia, num lugar lá, um irmão falando que fez curso de teologia, e aí apareceu outro pregador lá de Porto Alegre e falou, o meu negócio não é teologia não, meu negócio é jejum e oração, é joelho, é monte. Aí eu disse para ele, mas vem cá, vocês não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, buscar o conhecimento na palavra de Deus e também orar, também jejuar, também subir no monte? Por que que se fizer uma coisa deixa de fazer outra? Por quê? Será que o homem não consegue entregar uma oferta completa a Deus? Aleluia, bendito é o nome do Senhor e aleluia, mas eu acredito, bendito é o nome do Senhor, que essas foram as palavras de hoje, que o Senhor, aleluia, me enviou para dizer a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que estão aí do outro lado assistindo esse vídeo, glória a Deus e aleluia. Então, aleluia, se você ainda, aleluia, não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, aceite logo, não perca mais tempo, porque só através dessas palavras você pode ver o quanto Deus que a gente serve é maravilhoso, o quanto Ele é o Deus da sabedoria, o quanto Ele é o Deus do esclarecimento. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. E tenhas fé, aleluia, que nas mãos dele, aleluia, está todo o poder, aleluia, confie nele e não se torne um lobo, aleluia, confie nele, aleluia, e continue servindo ele e servindo ao seu rebanho como um soldado serve a sua pátria. Bendito é o nome do Senhor e aleluia, porque disse Jesus, aleluia, o Filho do Homem, não venho para ser servido, mas venho para servir. É para isso que todos nós estamos aqui, irmão, do auxiliar até o pastor, todos nós devemos servir, aleluia, como militares servem a sua pátria até o último suspiro, e o nosso galardão será lá em cima, e ainda teremos uma ótima vida aqui, mesmo com lutas, com provações, sentiremos sempre a presença de Deus em nossas vidas, aleluia. É maravilhoso sim ser um cristão, ser um soldado do exército de Cristo, aleluia, porque na luta, na provação, aleluia, nós temos certeza que está tudo nas mãos de Deus, aleluia, que passaremos por isso aqui, seremos vitoriosos aqui e ainda teremos a vida eterna lá no céu. Essa é a realidade de ser cristão, que Satanás não quer que você saiba. Você vai ser feliz nessa vida e ainda vai ser feliz na eternidade no céu. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Oramos. Altíssimo Deus e soberano Pai, eu te agradeço, ó Deus, aleluia, por mais essa mensagem. Agradeço-te, ó Deus, por cada um e cada uma, ó Deus,
Deus, aleluia, que está, aleluia, assistindo esse vídeo. Peço-te, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu abençoe esses ministérios, esses pregadores e essas pregadoras, essas bênçãos, ó Deus, que tu tenha levantado, e o inimigo faz, ó Deus, de tudo, Pai amado, para parar eles, ó Altíssimo. Proteja-os, ó Deus, debaixo das tuas asas e do teu poder, e dê sabedoria a todos eles, ó Deus, para que comecem a pregar a tua palavra, a pregar o que está escrito na tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e soberano Pai, guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas e do teu poder, os pregadores, os profetas desse país, Pai amado, aleluia, porque grande é a fúria do inimigo contra nós, Pai amado, por causa do evangelho da verdade. Te pedimos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas e do teu poder, e se tem alguém doente, algum enfermo, olhando esse vídeo, ó Deus, que seja curado agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha o teu anjo, ó Deus, com o óleo precioso da unção de cura divina, ó Deus, e cura esse enfermo em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja agora, ó Deus, libertação de viciados, ó Deus, arrebenta essas correntes, ó Deus, aleluia, para que todos saibam, ó Deus, que há Deus com os teus pregadores, que há Deus, ó Deus, com os teus profetas, com a tua igreja. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.